Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Planeta Esporte Oficial. Bom, e hoje a gente vai falar sobre as principais notícias do mundo do esporte que aconteceram nos últimos dias, envolvendo futebol nacional, futebol internacional, basquete, vôlei, motor, esportes a motor como Fórmula 1 e também Stock Car, entre outros. Bom, a partir de agora eu quero que vocês sigam. Meu nome é Caio e meu Insta é Planeta Esporte Oficial. Quero que vocês sigam a gente em todas as redes oficiais. Basicamente é só procurar Planeta Esporte Oficial. Você vai encontrar uma logozinha amarela bonita no Instagram, parecida com esse aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Fazendo aquela transiçãozinha rápida, ó. Planeta Esporte Oficial. Você encontra no Instagram, ó. Só vim aqui. Tô no Threads também. Aqui, ó. Planeta Esporte Oficial. Olha só que a gente. Ó, olha isso aqui. Isso aqui vai ser um dos assuntos que a gente vai falar do porquê este moço aqui do Cola Pinto não está... A abóbora desapareceu. O Franco Cola Pinto virou abóbora. A Williams virou abóbora. O que aconteceu? E a gente também vai falar sobre outros grandes assuntos. Olha só, o Inter Miami contratou quem? Mascherano para ser o novo treinador do time após a saída de Tata Martino, que conquistou um título com o time norte-americano, que foi a Copa Community, alguma coisa assim, que deu o direito na primeira fase do time garantir o Mundial 2025. Muito assim, será? Vale a pena? Não vale? Não sei. E aí, enfim, entre outras escolhas aqui, ó, Ronaldinho Gaúcho como top 5, um dos melhores top 5 jogadores do mundo. Tá em terceiro lugar, tá? Tá atrás de Cristiano Ronaldo e Messi. E o Ronaldo Fenômeno lá atrás, ó, Tony Canaan. Enfim, são grandes assuntos que você encontra no Instagram do Planeta Esporte Oficial. Mas aqui, ó, se você entra, Linktree, olha só, estamos no TikTok também. Estaremos de volta já no TikTok. Peço até um pouquinho de paciência. Temos o nosso Planeta Esporte Studios, Planeta Esporte Oficial. Eu tentei mudar essa logo aqui, porque tá em vermelho e preto. Mas só entrar lá, Planeta Esporte Oficial, você vai encontrar alguns vídeos falando sobre Fórmula 1, um dos primeiros Planeta Cast, o primeiro Planeta Cast, Fórmula 1. Aqui falei sobre o Vini Júnior, que conseguiu receber uma proposta bilionária há 3 meses atrás. Jesus amado. E é isso, tem grandes outros tópicos, como craques sendo vendidos muito cedo, como menino, troca de times dos Coyotes que saíram do Arizona, mas depois voltaram, mas ainda assim Utah ganhou a chance de ter um time, porque já tinham comprado, mas enfim, assiste o vídeo, tá interessante. A história de superação de Drew Holiday e Lauren Holiday, uma zebra que aconteceu na Itália, com a Coreia do Norte, o Como tá jogando modo carreira. Cara, enfim, são grandes vídeos que eu coloquei lá, que são feitos, que eu vou... Eita, coisa feia. Eu vou retornar, eu estou retornando, inclusive esse vídeo está lá no nosso YouTube. Também vamos voltar aqui, ó. Estamos num Fast News aqui, no X tá menos fast do que o Threads. O Threads, ele tá mais a ponto do que o próprio X aqui, tá? Bom, temos aqui, vamos falar sobre isso hoje. O Racing que dominou o Cruzeiro e venceu a Copa Sul-Americana, garantindo uma vaga para a Libertadores. E a gente começa agora falando sobre o Racing, porque o Cruzeiro chegou com uma certa expectativa, porque tinha poupado os seus jogadores, veio de derrota, admitimos que o time mineiro veio de derrota no último jogo que o time jogou, que foi no Brasileirão, contra o time do Corinthians, que foi 2-1, se eu não me engano, ou 3, com um golaço de Memphis, mas também a gente entendeu que o time estava com os seus reservas. E aí a gente vem o seguinte, peraí, deixa eu me deixar mais grande aqui, que acho que tá meio ruim ali por conta do fundo. Vamos puxar pra cá, pra ninguém quer ver, papapá. Aqui, vamos lá. Estou aqui, claro, vocês estão vendo no site do GE. Enfim, o time do Cruzeiro veio com uma expectativa para que fosse uma dominação brasileira nas competições continentais. Porque na Libertadores ali temos o Atlético Mineiro contra o Botafogo, em final única que deve acontecer agora no final do mês. E a gente esperava que o Cruzeiro também fosse dominante, mesmo poupando os seus jogadores para a última partida contra o Corinthians.
Mas ainda assim, alguns jornalistas e algumas fontes minhas lá em Minas falam que o time do Cruzeiro já não está bem há muito tempo. Já não está bem há muito tempo por conta que alguns jogadores não gostaram da posição do Fernando Diniz na sua chegada e também deixando alguns jogadores de lado, mas também outros jogadores já não vinham jogando há algum tempo com o Fernando Seabra, que hoje está no Bragantino. Mas enfim, o Racing dominou de ponta a ponta. Esse jogo era para ser 4-1, mas o juiz anulou o primeiro gol, que aconteceu muito rápido, logo no comecinho do jogo, da partida. E aí, o time azul e branco da Argentina deitou, jogou e fez o que normalmente fez, que fez contra o Corinthians e o que fez contra o Cruzeiro, que vem fazendo na competição. Deitou e rolou e não teve jeito, 3-1. Gols de Martirena e depois Martini fez o segundo, Caio Jorge marcou para a Raposa e aí o Roger Martinez fez o terceiro, fechando, tampando o caixão do time do Cruzeiro e decretando a vitória e o título e a classificação do Racing para a Libertadores de 2025. Mas agora, cara, como é que fica a classificação? Vai ser um G7? Vai ser um G8? Como que ficam as vagas dos times brasileiros para a Libertadores de 2025? Porque já estão garantidos os 6 primeiros colocados do Brasileirão. E o Flamengo fez com que virasse fez com que o G6 virasse G7, porque o Flamengo está ali entre os 4 primeiros. Então, assim, com o título da Copa do Brasil, o Flamengo fez com que o G6 virasse o G7 e o Cruzeiro poderia fazer com que esse G7 virasse o G8 caso conquistasse. E ainda tem uma chance desse G8 acontecer por conta de Atlético Mineiro e Botafogo. Botafogo em primeiro. Botafogo, inclusive, até o exato momento da gravação deste vídeo, está perdendo para o Vitória e o cavalo paraguaio botafoguense está aparecendo novamente, o que é triste. Num time muito bem montado, um time muito bem treinado pelo português Arthur Jorge. E aí, pelo Brasileirão, atualmente, o próprio Botafogo já está classificado, o Palmeiras, Fortaleza e Internacional, e claro, só pelo Brasileirão, esses 4 times já estão classificados para a Libertadores 2025. O São Paulo precisa apenas de um ponto ou de um tropeço do Bahia ou do próprio Cruzeiro para garantir o seu lugar na competição já na fase de grupos. E aí fica aquela expectativa. Quem será que entra na pré-Libertadores? Quem será que entra? Enfim. Essas são as notícias do mundo do Cruzeiro, que infelizmente ficou com o vice colocado da Sul-Americana. E agora um outro assunto que eu quero puxar aqui é sobre isso aqui, ó. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. O possível impeachment do presidente do Corinthians, Augusto Melo, nos próximos dias. Porque, vamos lá. O presidente do Corinthians fez todo o auê. A oposição que está nela, André Sanches e toda a sua turma que comandou o Corinthians nos últimos 16 anos, está liderando esse processo de impeachment por conta do caso Vai de Bet, que patrocinou o Corinthians e teve todo o auê no começo do ano, que vocês sabem, que eu até coloquei no Planeta Esporte. Se você não segue Planeta Esporte Oficial, tá aí na tela, Planeta Esporte Oficial. E aí Augusto Melo
teve todo o rolê, e aí o Augusto Melo e toda a sua diretoria conseguiu com que esse processo ficasse paralisado até o final das investigações da Polícia Civil. Isso porque, segundo o advogado do Augusto de Melo, que está no meio de toda essa equipe, falou que não faria sentido se adiantasse ou esperasse a finalização do processo do inquérito da polícia. Porque o Augusto tinha que ser ouvido todo o processo, como vocês sabem que acontece quando tem a justiça, né? Você tem que ouvir a defesa, ouvir a acusação e aí depois tomar o processo. No caso do impeachment do Augusto Melo, que saiu nos últimos dias, foi que eles não estavam querendo ouvir o lado do Augusto Melo, e isso para toda a justiça brasileira, se você tem uma condenação sem o amplo processo, vai ser só entrar na justiça, que é uma anulação muito fácil disso acontecer. E deve acontecer, inclusive. Se o Conselho, na próxima quinta-feira, aceitar o impeachment de Augusto Melo. E aí o presidente Augusto Melo escreveu uma carta aberta citando o projeto Memphis, pagamentos em dia, coisa que acontece realmente para os jogadores do Corinthians, que no passado a gente ouvia jogadores reclamando que estavam com pagamento de imagens atrasado, salário atrasado, e os pagamentos estão em dia. Claro, tem todo um processo de renovação do time do Corinthians, da gestão do Corinthians. E aí o Augusto Melo vem nessa carta, quer ver? Eu vou até ler a carta aqui. Carta aberta, fiel torcida. Hoje, em meio a um dia tão significativo em que pude acompanhar as finais do nosso CIFAC, dirijo-me a vocês com um coração repleto de gratidão e orgulho por tamanho carinho recebido no clube pelos nossos sócios e apoio imenso que venho recebendo de toda a torcida corintiana. Ao lado da minha família, que sempre me acompanha nas batalhas diárias, senti que era o momento certo de compartilhar um pouco dessa caminhada que temos trilhado juntos à frente do nosso amado Esporte Clube Corinthians Paulista. Nestes quase 11 meses de gestão, tenho refletido sobre a grandiosidade do compromisso que assumi. Enfim, ele fala sobre todas as coisas que ele fez. Claro, teve muitas coisas, porque vale lembrar, o Augusto, ele não era cartola. Ele não vinha de uma gestão de presidências do clube do Corinthians. Ele era um sócio que entendeu que estava na hora de tirar de tirar a oposição e entrar uma nova gestão, por conta que o Augusto de Melo é como que eu posso dizer? Um businessman. Ele mexe com business, ele tem a sua empresa, ele sabe como é que trabalhar, como é que faz uma empresa. E aí ele vem ganhando muito mais apoio nos últimos meses, após baixar a poeira do caso Vai de Bet. Ele ganhou muitos apoiadores, principalmente da torcida, nas redes sociais, e inclusive a Gaviões da Fiel, junto com o Corinthians, fez todo um processo basicamente inédito no Brasil, que é uma torcida organizada a ajudar o pagamento do estádio do time do Corinthians, que é a Neoquímica Arena, junto à Caixa, onde eles abriram uma vaquinha, coisa que isso não acontece tão cedo. Isso, pelo menos no Brasil, isso não é comum acontecer, a torcida se juntar com o time para que aconteça esse pagamento, para que aconteça essa história. Enfim, parece sim que eu estou assim meio corintiano, mas a questão não é essa. A questão é que basicamente o time do Augusto Melo mudou um pouco a cara da torcida, mudou um pouco do Corinthians e não está fazendo toda a confusão que vinha fazendo a antiga gestão, que poderia parecer boa, mas ao mesmo tempo a gente vê uma carambada de processos de empresários e jogadores, porque antigamente isso não acontecia e dava para enrolar, porque era um time basicamente montado por empresário, onde vários jogadores chegavam, jogadores que são considerados bagres, chegavam ao time do Corinthians, e aí o time do Corinthians tinha que colocar para jogar, ou então emprestar, fazer contratos longos e pagar caro por esses jogadores, porque eram acordos com empresários, porque empresários dizem, olha, você tem um jogador e tal, contrata ele, que aí aquela dívida a gente esquece. Enfim, eu quero saber a sua opinião, deixe nos comentários sobre o Corinthians, sobre essa questão do processo de impeachment, sobre a chegada do Memphis Depay, que o Corinthians hoje ele está muito bem posicionado no Brasileirão.
Cadê? Vamos pegar aqui o Campeonato Brasileiro. Estamos na rodada 35. O Corinthians hoje está em 10º. O Corinthians há 3 rodadas atrás estava aqui, ó. Estava batendo entre 16 e 17. 16º e 17º. Então assim, o Fluminense está aqui, batendo na porta. E aí, vai descer, não vai descer? E o Corinthians joga amanhã contra o Vasco, na Neoquímica Arena, a partir das 4 horas, horário de Brasília. E aí a gente fala que, até o momento, a gente mostra aqui que o Palmeiras vai vencer no Atlético Goianiense para afundar ainda mais o time goiano. E aí vem aqui, vamos até voltar aqui no Campeonato Brasileiro, ó, porque já tem, no momento atual, o Botafogo estava na frente. O Botafogo está perdendo para o Vitória. E o Palmeiras está ganhando. O Palmeiras estava a 1 ponto de diferença, basicamente, do Botafogo, porque o Botafogo perdeu para o Atlético Mineiro. Perdeu, empatou. Enfim, cadê? O Botafogo empatou com o Atlético Mineiro na última rodada. E aí abriu margem para o Palmeiras chegar. E o Palmeiras chegou. Até agora, o Palmeiras vai novamente conquistando o título do Brasileirão em cima do Botafogo do Cavalo Paraguai. Mas os 2 jogos ainda estão acontecendo. O Palmeiras pode empatar, assim como o Botafogo pode virar o jogo e vencer em cima do Vitória. E a risada faz... E aí a gente vai falar sobre motorsport, porque ó, temos aqui o Russell, brilha no fim, o Sainz bate e... Russell brilha no fim, bate Sainz e crava pole em Vegas. Gasly fica no top 3. E o Verstappen basicamente já selando o seu título, o seu 4º título da Fórmula 1. E eu falei errado. Eu falei que na verdade quem ficou no top 3 é Russell, Sainz e o Gasly. Esquece o Norris, tá? Então a gente fica com essa de... Peraí que tô muito forte no microfone. E fica com essa onde ninguém entendeu como que o George Russell conquistou a pole, mas tá lá, porque o George Russell é um excelente piloto. E aí o Sainz, que vai sair da Ferrari, tá indo para a Williams na temporada 2025, e quem assume seu lugar é o Hamilton, que terminou em... Onde que o Hamilton terminou? Não, peraí, foi a primeira qualificação. O Hamilton terminou em... Gente, eu estou muito cego, vocês devem ter visto. O Hamilton terminou em 10º, vai largar em 10º, atrás de Hülkenberg, que vai ser o novo companheiro do Gabriel Bortoleto. E ó, num caso curioso com esse rapaz aqui, ó, o Yuki Tsunoda. Cadê? Vamos colocar ele aqui. Yuki Tsunoda. Este jovem grande piloto aqui, esse aqui, ó. Este rapaz aqui, este rapaz asiático, japonês, pilota muito bem. Antigamente tinha uma boquinha muito forte, né? Ele foi basicamente barrado do GP de Las Vegas, no aeroporto de Las Vegas, porque os oficiais de imigração não acreditaram que ele era piloto de Fórmula 1. Isso porque o próprio Yuki já falou que ele apareceu, ele estava numa viagem confortável, ele estava de pijama. Chegaram a perguntar para ele qual que era o salário que ele ganhava, porque simplesmente era só bater um Google Yuki Tsunoda, você encontrar ele aqui como piloto. Inclusive, no mês passado, há 2 corridas atrás, ele estava nos Estados Unidos correndo no GP de Austin, né? Enfim, esse é o top 3. Na verdade, esse é o top 10, ó. George Russell, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Leclerc, Verstappen e Norris, Yuki Tsunoda, Piastri e Hülkenberg. E a gente fecha com o Hamilton para o correr. E o último, infelizmente, Valtteri Bottas, que está de saída da Fórmula 1. Deve ser piloto reserva da Mercedes, como outros 300 pilotos reserva que a Mercedes tem. Tá? E a gente vai falar sobre a Indy também, porque o próprio Tsunoda quer ser piloto da Indy, quer pilotar pelo menos a corrida 500 milhas de Indianápolis no futuro. O Tony Kanaan deve assumir o cargo de chefe de equipe da Arrow McLaren na Fórmula Indy. Vai lembrar que o Tony Kanaan conhece muito bem como é que funciona a McLaren ali, porque ele já foi piloto da própria McLaren. E também tem o Fittipaldi, o Enzo Fittipaldi correu pela McLaren, fez os testes para ver se pode assumir uma vaga no futuro. E a Penske também convidou o Felipe Nasser, que foi campeão
E a última notícia pra gente falar sobre Fórmula 1. Michael Andretti. A Andretti estava disputando uma vaga para a Fórmula 1 há muito tempo, tá? E aí eu vou até puxar aqui de novo, ó. Que isso aqui tá lá no nosso threads do Instagram. Que, peraí, vamos deixar aqui bonitinho. Deixar aqui. Que a threads tava lá. Que a General Motors assumiu o lugar do Michael Andretti, da Andretti. Basicamente, não vai ser mais como o nome Andretti, mas vai ser como GM. E a GM vai colocar a Cadillac, que é uma das suas marcas, para ser uma nova equipe da Fórmula 1, que deve acontecer em 2026, que também acontecerá a mudança do regulamento da competição. E aí acontece o seguinte, agora a Fórmula 1, a Liberty Media e os chefes de equipe, incluindo com o apoio do Toto Wolff, falando que isso vai ser muito bom para a categoria, estão pensando em colocar apoiar a entrada da 11ª equipe no GP do Grid da Fórmula 1, que é a Cadillac Motors F1, que vai ser comandada pela GM, que no começo eles terão o motor Ferrari até 2027, para que em 2028 a GM entre com seu próprio motor ali, sendo fabricante, que eles devem assumir a patente dos motores da Renault. Vai ser interessante? Vai. Porque agora eles mudaram a Andretti, que era uma briga que a Andretti não podia ganhar por conta de passados da Andretti com a Fórmula 1, com o automobilismo. Porque, não sei se vocês sabem, a Fiat é liberado, mas a F1, a Fórmula 1, é uma companhia privada da Liberty Media, que também é dona da MotoGP. E aí acontece que a Liberty Media falou, não quero. Os chefes de equipe falaram que não queria e não queria. E aí, assim, vocês podem acompanhar muito sobre isso aqui, sobre a entrada da GM lá no nosso threads do Instagram, tá? E essas são as últimas notícias do mundo do esporte, tá bom? Deixa eu crescer de novo aqui para vocês. Então é isso, gente. Essas são as últimas notícias do mundo do esporte. Eu quero que vocês sigam a gente nas redes sociais. Planeta Esporte Oficial está tudo aqui na descrição, tá bom? Ó, deve ter ficado meio confusinho, meio diferente, mas eu tô tentando voltar a achar um formato mais ideal para o YouTube, no nosso YouTube do Planeta Esporte Oficial. E se você está vendo esses vídeos nas redes sociais, seja bem-vindo. Segue a gente, Planeta Esporte Oficial, no TikTok, no Instagram e, claro, no YouTube, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu, falou, até a próxima. Tchau.